Oi, gente! Vamos conversar sobre condução de seiva hoje. Primeira aula de condução de seiva. Tudo bem? Olha lá. Eu fiz uma apresentação com uma plantinha. Que fofo, né? Então tá, gente. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que é seiva, né? A gente fica falando seiva, seiva, mas que diabos é seiva? Então tá. A gente chama de seiva qualquer solução que estiver correndo por dentro da planta com função de transporte. Então, as seivas são basicamente água e solutos diversos, e dependendo do tipo de seiva, são solutos diferentes. Por isso que a gente chama as seivas de inorgânica e orgânica, porque a seiva inorgânica, os solutos são inorgânicos, são íons, e na seiva orgânica, os solutos são moléculas orgânicas. Elas também são conhecidas por outro nome, que são seiva inorgânica também é chamada de seiva bruta e a seiva orgânica também é chamada de seiva elaborada. Então vamos de lá. A seiva bruta, a seiva bruta, ela é composta de água e íons, então é água e sais minerais, basicamente, e a formação dela ocorre na raiz. Ela é formada na raiz por causa da absorção das células da raiz, da zona absorvente da raiz, da zona pilífera, e aí ela vai subir pelo xilema e o destino da seiva bruta é chegar nas partes fotossintetizantes da planta. Por quê? Porque a planta precisa não só de gás carbônico e de luz solar, mas ela precisa também de moléculas para grudar umas nas outras e formar as moléculas orgânicas. Ela precisa de moléculas inorgânicas para formar as moléculas orgânicas, certo? Então, basicamente, ela vai usar o carbono do gás carbônico e o oxigênio, e vai usar também sais que ela vai tirar do solo. Então, aí, magnésio, sódio e potássio, que são básicos para o funcionamento celular, enxofre, nitrogênio, outras coisas que ela vai retirar do solo, certo? Então, a seiva bruta sempre é conduzida da raiz para as partes fotossintetizantes da planta, que geralmente é folha, né? Mas às vezes não é, às vezes é outra parte. Enfim. E a seiva orgânica, ou seiva elaborada, também é chamada de seiva elaborada, basicamente é composta por água e moléculas orgânicas, certo? Essas moléculas orgânicas geralmente elas aparecem representadas pela glicose, mas não é a única molécula orgânica que vai ser conduzida, mas com certeza é a molécula que tem a maior importância na hora de ocorrer o transporte propriamente dito dessa seiva elaborada, tá? Da seiva orgânica. E a gente vai conversar sobre isso em mais detalhes na hora que a gente for discutir condução de seiva elaborada. Mas enfim, ela é formada nas partes fotossintetizantes, então geralmente folhas, e ela é conduzida até qualquer lugar da planta que estiver com demanda dessas moléculas orgânicas, certo? Então, digamos que seja uma árvore normal e ela tem um tronco. O tronco não faz fotossíntese porque ele é suberizado. O suber não deixa passar luz. Então, as células do tronco que estão vivas, que não são xilema, que não são xilema ou esclerênquima ou suber, vão precisar de açúcar. E esse açúcar vem das folhas e ele vem sendo transportado pelo floema. Também vai para, por exemplo, formação de flor, que é uma coisa que demanda muita energia, especialmente porque boa parte das flores utiliza o néctar como atrativo para os polinizadores. Então, o néctar é basicamente água com açúcar, uma solução hiperconcentrada de açúcar. Então, precisa de bastante glicose, né? Bastante moléculas orgânicas nessas partes. Sim? E até tem algumas partes que vão converter essas moléculas orgânicas em outras coisas. Então, por exemplo, eu estou conduzindo glicose para a minha raiz. E a raiz vai pegar essas glicoses, vai polimerizar lá na forma de amido e vai deixar lá, se o órgão de armazenamento da planta for na raiz, que grosso modo é raiz mesmo, mas também existem reservas de glicose, de amido, perdão, nas folhas, também existem reservas de glicose no caule, e de qualquer forma sempre vai ser feito assim. Chega pelo floema, essa glicose, ela vai ser polimerizada, certo? Então tá bom. A gente já sabe o que é seiva. Vamos ver agora a anatomia dos vasos condutores propriamente ditos, tá, gente? Então eu coloquei desse lado os vasos de xilema, desse lado os vasos de floema, para vocês verem, e depois a gente vai ver a distribuição deles dentro da raiz do caule e da folha.
Minha câmera não está se entendendo comigo hoje, mas tudo bem. Então tá, ó. Elementos de vaso e traqueide são os tipos de vasos xilemáticos. Os vasos xilemáticos são vasos que só funcionam após a morte celular. Tudo bem? Então, xilema, células mortas que conduzem seiva bruta. Tudo bem? A formação da seiva bruta depende de células vivas, são as células de absorção da raiz, do parênquima da raiz, que vão selecionar aí o que é que vai chegar no xilema. Mas o xilema, propriamente dito, células mortas, certo? Só executam a função quando mortas. E floema, células vivas. Então, observe que eu tenho aqui uma célula de tubo crivado e aí do ladinho dela, ó, tem a célula companheira. A célula companheira é como se fosse um sistema de life support. Porque a célula de tubo crivado, ela é basicamente um vacúolo gigante. Tem citoplasma em volta desse vacúolo e aí tem um vacuolão, certo? E aí, por quê? Por que tem que ser célula viva para transportar floema? Porque o transporte de floema ocorre por causa da osmose. E aí, para ter osmose, tem que ter membrana, e para ter membrana, a célula tem que estar viva, certo? E aí, como a célula está concentrada em fazer transporte, ela tem a célula companheira coladinha nela, que vai executar funções de reparação e tal, vai auxiliar aí na sobrevivência propriamente dita da célula do tubo crivado. Tudo bem? Então, tem essas que são mais compridinhas e tem essas que são mais um diâmetro maiorzinho, mas sempre eu vou precisar ter a célula de transporte propriamente e aí do ladinho dela uma célula de suporte. Que nem a gente observa, por exemplo, em tecido nervoso de animais, tem o neurônio e aí tem a célula da glia, que é uma célula que serve para ajudar o neurônio a executar a função dele. Vamos ver então como que fica dentro das estruturas a distribuição desses vasos de xilema e vasos de floema, vasos condutores. Gente, olha só, que coisa mais didática. Então, olha lá, raiz. Que coisa mais didática que isso, ó, o xilema forma um X. Um negócio que, olha lá. Então, tem um X aí na medula da raiz, certo? E aí, essas células que estão coradinhas, formando um círculo, aí fica parecendo um símbolo dos X-Men, que está formando esse anel aí em volta, são as células que vão formar a endoderme, que é a parte, são as células que selecionam, que impedem a passagem da água e dos sais pelos interstícios celulares e vão obrigar a água e os sais a passarem por dentro das células. Dessa forma, a concentração de sais e água fica certinha para subir pelo xilema, tudo bem? E aí, em volta das células do xilema, vocês estão vendo em azul, com a parede bem mais delgada, são as células de floema, que são células ainda vivas. Beleza, vamos olhar agora dentro do caule como que funciona. Olha lá, a gente tem aqui uma monocotiledônia e aqui uma dicotiledônia. Então, basicamente é o seguinte, a monocotiledônia ela não apresenta um crescimento lateral muito expressivo. Então, os feixes de vasos condutores ficam distribuídos de forma mais ou menos aleatória, porém, observe que sempre o xilema é mais interno, mais próximo do voltado para o interior da planta, e o floema voltado para o exterior da planta, tudo bem? Sempre vai obedecer essa organização. Xilema para dentro e floema para fora. Por causa disso mesmo, falei errado de propósito, tá? Então, o que acontece aí? Feixes vários, e aí você vendo consegue observar os feixes vasculares, os feixes vasculares meio distribuídos de forma aleatória, porém, sempre o xilema está mais interno e o floema mais externo. Tudo bem? Já na dicotiledônia, eles ficam distribuídos em anel, os feixes. E aí, conforme ela vai apresentar um crescimento em diâmetro, o que vai acontecer? Esses feixes eles vão se fundir e vão formar cilindros, um cilindro de xilema, um cilindro de câmbio vascular, que vai originar xilema para dentro e floema para fora, de novo, e aí floema por fora, tudo bem? Para ela poder continuar expandindo lateralmente assim, certo?
Tá, agora vamos ver dentro da folha como é. Eu sempre acho que parece uma caretinha isso. Então, os vasos de xilema são os vasos que estão com um diâmetro maior aí, corados à parede com uma coloração amarela. Isso quer dizer que tem parede secundária nos vasos de xilema, tudo bem? Toda vez que tiver parede secundária, tem presença de suber e lignina, e aí a gente consegue observar corado em vermelho. Quando cora só em azul, é sinal de que é uma parede que tem abundância de celulose. Se vocês observarem, dentro desse anelzinho vermelho que tem aí, que tem os vasos xilemáticos que são maiores, de maior calibre, tem os vasos floemáticos embaixo e eles sempre têm, pertinho deles, uma celulinha que está preenchida, que tem citoplasma. São as células companheiras, são células companheiras, elas estão vivas. Tudo bem? Então, tem uma maior concentração de xilema embaixo, mas tem xilema em cima. E essa imagenzinha do feixe vascular formando uma caretinha é a mais comum, tá? Mas tem outros formatos também de feixe vascular. E tem aí no meio, além das células de condução, a gente tem também células de sustentação. Inclusive, esse anelzinho que é formado em volta aí do feixe vascular, ele constitui células aí de esclerênquima e colênquima, que são células de tecidos de sustentação, que a gente já viu quando a gente falou de tecidos. Beleza. Vamos então observar de uma forma geral como que é. Gente, olha só. Olha só. Os vasos lenhosos, que são os vasos xilemáticos, eles vão conduzir a seiva sempre da raiz para as folhas. Então, xilema para cima. Em compensação, o floema, os vasos liberianos, os vasos floemáticos, eles vão conduzir a seiva de onde está sendo elaborada a substância orgânica, de onde está ocorrendo a fotossíntese, para qualquer parte do vegetal que esteja apresentando demanda ou esteja reservando esse alimento. Tudo bem? Lembrando que a planta precisa, durante o dia, fazer mais alimento do que ela vai usar durante o dia. Ela precisa produzir um excedente de alimento, não só para ela usar durante a noite, mas também para momentos onde, por exemplo, seja nublado ou alguma coisa assim, e ela não vai conseguir sobreviver se ela não tiver uma reservinha. Tá? Então, a grande maioria das plantas trabalha com bastante folga nos períodos iluminados do dia, porque elas estão produzindo reserva. Quanto mais reserva elas conseguirem produzir, maior a probabilidade de sobrevivência em momentos de necessidade. Se vocês observarem, é possível ver que os vasos de xilema, eles estão mais próximos entre si e os de floema bem mais próximos da superfície da planta. Então, é exatamente assim que fica lá no vegetal. Vaso de xilema por dentro, levando para cima a seiva, e os vasos de floema por fora, levando para onde precisar. Não é para baixo, é para onde precisar. É comum a gente observar um fluxo maior para baixo do que para cima, no caso do floema, porque geralmente o órgão de reserva do vegetal é a raiz, mas não é obrigatório. Tudo bem? A gente vai observar, por exemplo, no IP, no momento que ele estiver sem folhas, mas florindo, que é o que acontece no inverno, nessa época que a gente está agora, por exemplo, as folhas todas caíram por uma questão de economia de água, foi selecionado isso evolutivamente, e aí a reserva toda que está na raiz está sendo mobilizada para produzir flores com uma abundante quantidade de pigmento, uma abundante quantidade de néctar para atrair os animais polinizadores, e aí dessa forma o IP conseguir produzir muitas sementes, que também são numerosíssimas, e então, por isso, ele está gastando um monte da reserva que ele fez. Então, no caso de um IP que está florescendo, ele não está produzindo seiva nova, ele só está produzindo substâncias orgânicas novas. Ele só está mobilizando as reservas dele. Então, o xilema vai para cima e o floema vai para cima também, no momento de reprodução do IP. Agora, no momento de reprodução, de vida normal do IP, sem ser o momento de reprodução, a maior parte do fluxo do floema vai para baixo e o xilema vai para cima também. O xilema sempre vai para cima. Tá bom, gente?
Então, é isso. Isso era a visão geral, a gente deu um remember da anatomia, onde que ficam os feixes vasculares e tal. E aí já temos aí material suficiente para a nossa primeira aula. A gente se vê na outra aula. Tchau, tchau.